Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre as últimas do Colorado? Nesse vídeo sobre Ener Valencia, uma resposta do presidente Barcelos pro Pedro Ernesto Denardim e até D'Alessandro dando uma pista de informações para a imprensa. Já tirou todos os detalhes? Antes te informo que esse vídeo é para Zapay. Se tu não conhece, a Zapay é um aplicativo que para baixar é gratuito e pela placa do teu veículo tu consulta tudo que tu tá devendo no Detran. Bom, precisa pagar o Detran? Todo mundo tem que pagar IPVA, licenciamento, se tiver uma multa tem que pagar também. Tu consegue parcelar lá em 12 vezes no cartão. Então para tu não correr risco de na próxima vez estar dirigindo, ter uma blitz, os caras mandarem tu encostar, tu pagar multa, guincho, pátio do Detran e ainda ter que pagar o IPVA, atalha esse caminho, paga com a Zapay em 12 vezes no cartão de crédito. Mas no primeiro comentário ou na descrição vai ter o link para tu baixar e já vai ter um código separadinho ali. Esse código te dá 20%, é o JB Filho 20, 20% de desconto na hora do pagamento. Então baixa a Zapay, roda tranquilo, tudo certo. Gente, vamos lá. Primeira situação é que a Ener Valencia marcou. Vitória do Equador contra o Peru, 1 a 0, gol do Ener Valencia de cabeça. 6 anos que o cara não marcava em Quito, né? Na frente da sede do seu país e tudo mais, né? Do local, vamos dizer assim, a mais favorável para ele marcar. Há 2 anos não marcava pela sua seleção, desde 2022, jejum de 10 jogos, é óbvio que né? Não se joga tanto em seleção, mas ele estava querendo marcar e tudo mais. O Rocher foi titular do Uruguai, o Borré ficou os 2 jogos no banco de reservas, foi mais ou menos essa data FIFA colorada. Agora tá todo mundo voltando, não dá tempo pro jogo desta quarta, mas o Valencia volta num ambiente diferente. Ele, depois do jogo, meio que desabafou, disse que não dá bola pra crítica em rede social, que ele não tem rede social, que ele não fica mexendo em rede social, que tudo que ele sabe é quando familiares, parentes ou alguma pessoa do próprio clube mostra o que tá sendo falado na rede social, porque se ele ver, ele vai surtar e tudo mais. As muitas críticas que recebe, aí você pode englobar a imprensa, mas como ele falou rede social, o torcedor também tem acesso, e as muitas críticas que ele recebe. O Inter tá muito feliz que ele conseguiu esse gol. Motivo. Muitas pessoas apostam que o problema do Ener Valencia não está em Porto Alegre. Vários jornalistas, ou pelo menos 2 jornalistas que nós tivemos acesso da seleção equatoriana, dizem o seguinte: o problema do Valencia está na seleção. Desde que ele teve jejum de gols, desde que ele não conseguiu marcar, né? Desde a Copa eu acho que ele não marcava, mas ele não marcou gol. Desde que o fato que ele perdeu aquele pênalti contra na eliminação foi a Argentina? A eliminação que eles tiveram, sim, eu vi esse jogo, a eliminação argentina que eles tiveram nos pênaltis e não foram pra final da Copa América, ele tá se cobrando demais. E que o problema seria lá, e que voltar a marcar pode refazer, dar um reset na cabeça do Ener Valencia. É óbvio que isso impacta no Inter, mas o que dizem que o problema é lá, e não aqui. Então o Ener Valencia pode, aos pouquinhos, ter dado um sinal de vamos lá, né? Vamos dar uma respirada. Gente, o Inter dessa semana agora tá confirmado, pelo menos vem de fontes oficiais do clube, que o Inter vai receber 5 milhões e meio. Não chega a 5 milhões e meio, tá? Mas depende lá do valor das notas e tal, mas que a CBF vai ressarcir, vamos arredondar aqui, 5 milhões e meio é o valor mais aproximado da CBF por conta de todo o gasto que teve com logística, com estrutura, com tudo mais, por tudo que aconteceu aqui das enchentes no estado. É um valor que ajuda, mas o cálculo do Inter era maior. O Inter estava calculando aí 10 milhões de reais. Mas um pouco também vai para a seguradora, há uma reconstrução que foi feita no Beira-Rio, nos outros patrimônios, o Inter diz que está fazendo e está entregando as notas e as seguradoras vão botar uma parte, então a CBF pelo menos está ajudando. Esse gatilho me trouxe a situação financeira do Internacional. Nos últimos dias, o Pedro Ernesto Denardim, não precisa apresentar para ninguém que é o Pedro, fez uma publicação, uma coluna no site da Gaúcha, dizendo, cadê a explicação do dinheiro do Inter? O Inter ganhou 109 milhões da Liga Forte, o Inter vendeu o Maurício, por que o Inter tá sem grana? Por que o Inter tá dizendo que tá apertado de grana? O presidente Barcelos entrou em contato com o Pedro, acho que foi ligação telefônica, porque é isso que o Pedro está informando, dizendo que o presidente fez algumas lembranças. Que o ano passado entrou 109 milhões de reais da Liga Forte, mas, por exemplo, o Inter não cumpriu a meta orçamentária de vendas, que era na ordem de 50 milhões de reais, ou ficou faltando cerca de 50 milhões de reais em 2023. E fizeram isso para tentar não desfazer o grupo e tentar abrir 24 com aquele grupo já forte. Mas isso agora traz uma consequência que complica. E lembrou
que o Inter, além da dívida muito alta, 650 milhões, o juro é enorme, eu já falei isso há mais algumas vezes aqui, que o Inter paga coisa de 50, mais de 50 milhões de reais todos os anos só para pagar o serviço da dívida, para pagar juro para banco. É um grande jogador que tu pode contratar. Então um dia alguém tem que parar e dizer, nós vamos gastar pouco e nós vamos pagar essa dívida, mas nunca fazem. O gaveta fechado do JB, o presidente relembrou que tem essa dívida e que o Inter ainda precisa de uma grande venda nesta temporada. Que ainda mesmo, vendeu o Maurício, agora saíram outros jogadores, o Arangues, o Bus e tal. O Inter precisa de mais uma grande venda. Eu aposto que até dezembro eles vão vender o Vitão. É uma aposta minha, tá? Uma aposta minha. Que o Vitão provavelmente vai pro Betis em dezembro. Acho que eles vão ficar conversando agora e até dezembro se acham lá. Isso aconteceu com o Johnny. O Johnny quase foi vendido na metade de 23, não foi, o Inter segurou e aí eles ficaram conversando e lá por outubro, novembro fecharam a venda para entregar em dezembro o Johnny. Acredito que é isso que vai acontecer com o Vitão. Se vender o Vitão, pelos valores que estavam anunciando, aí o Inter fecha a venda, a meta orçamentária, bota mais 50 milhões aproximadamente na conta e pode, melhorar a sua situação. Deixa eu falar uma última aqui, porque nessa semana também, 2 jogadores foram apresentados. O Clayton, Sampaio zagueiro, e o Café, o Bryan Aguirre. Café porque ele era fã do Cafu e o técnico dele, lá no começo da carreira, brincando, dizendo, não, tu é no máximo um café. E aí os caras gostaram, acharam engraçado, e o Bryan Aguirre, lateral esquerdo, foi anunciado. Mas, enfim, o lateral direito, não é esquerdo, lateral direito. E o Bryan Aguirre, o Café, então, por isso, que não é Cafu, é no máximo um café. O D'Alessandro estava na entrevista, aquelas falas iniciais de dirigentes, e lá pelas tantas ele deixou escapar uma situação interessante. Ele disse que o Clayton Sampaio tem 24 anos, ele estava falando sobre o Clayton, ele também falou sobre o Café, que é 24 também, mas ele falou, esse é um jogador que vai nos ajudar a baixar a média de idade do time, que é uma coisa que nós queremos fazer aqui. Nós estamos tentando trazer jogadores mais jovens, até para que eles possam prolongar a sua vida no clube, para que eles possam ficar muito tempo no Internacional. Esse é nosso desejo. Mas nós queremos baixar a média de idade do time. O Inter, nas janelas anteriores, tinha feito contratações com, vamos lá, só pegar, Arangues, Valência, Alário, o próprio Borré não é muito mais de 30, mas também é cara que tá mais pros 30 do que pros 20, e tem vários jogadores, o Alan Patrick é veterano, bom, o René é mais veterano, o Fernando, o volante, é mais veterano, o Mercado nem se fala, e o Inter quer baixar um pouquinho. Eu até fui ver a média dos últimos jogos do Inter, tá tudo ali 27, 28, 29, depende da escalação, que é uma média alta. Para média, é uma média considerada até um pouco altinha. Tem que pensar o seguinte, isso jogando com um menino de 16 anos no elenco. Imagina o seguinte, tá jogando com um cara de 16 anos e mesmo assim a tua média é essa. E o Inter quer baixar um pouquinho. Uma média boa seria ali 25, 26 e tal. E o Inter tem essa situação. Então o perfil dos reforços do Inter já foi pensado nisso. Tanto o Clayton Sampaio, 24 anos, quanto o Bryan Aguirre, 24 anos, tá todo mundo mais ou menos com essa média para reduzir e não ser um time tão velho, é o que o Inter tá pensando. Beleza? Eu esqueci alguns, né? O Bruno Henrique ainda é um cara com uma média de idade alta. Quem é que eu tô esquecendo aqui, né? O Wesley é baixo, o Wesley é 25, mas o Wanderson também tá mais perto dos seus 30. Então, tem muita gente mais para 30 do que para 20, né? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.